Seção 4 da colocação em família substituta. Artigo 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Inciso 1. Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro, com expressa anuência deste. Inciso 2. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Inciso 3. Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. Inciso 4. Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Inciso 5. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente. Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada assistência de advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, inciso 1, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações. Inciso 2º. Declarará a extinção do poder familiar. Parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Parágrafo 3º. São garantidos a livre manifestação da vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Parágrafo 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Parágrafo 6º. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Parágrafo 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória,
ou do estágio de convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade. Artigo 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial e ouvida sempre que possível, a criança ou o adolescente dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo. Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no artigo 35. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32 e, quanto à adoção, o contido no artigo 47. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias. Seção 5. Da apuração de ato infracional atribuído a adolescente. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único, e 107, deverá, inciso 1, lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente. Inciso 2, apreender o produto e os instrumentos da infração. Inciso 3, requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão
ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo referido no parágrafo anterior.